Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Dali, gurizada! Você está ouvindo Conversa de Bar Panorâmico. Meu nome é Murilo Vongrol e está comigo aqui Fernando Odo Rodrigues. Fala, Odo! Fala, Murilo! Salve, salve! Salve, salve, tá? Boa noite, Carlão. Como é que tamo? Boa noite, tranquilo. Suave na nave, firme igual um prego. Na geleia, né? Hoje a gente vai falar de um filme amado pelos fãs. Todo mundo, né? Até que todo mundo ama esse filme, Odo. Pode ser votado o pior filme da história de Star Trek. Eu discordo profundamente. Hoje a gente vai falar de Star Trek Além da Escuridão. Ou como os gênios da dublagem batizaram, Além da Escuridão Star Trek. O que você acha aí, Corta? O que você acha do filme, Odo? Impressões gerais. Olha, num primeiro momento, eu assisti ele na pré-estreia aqui em São Paulo. E a minha primeira impressão não foi ruim, porque aquele meu ranço com Star Trek 2009, das justificativas da mudança na linha temporal, tinha passado já um pouco, porque, ok, é outro filme, eles não vão ficar tratando desse assunto, bora. Mas é um filme que, primeiro, tem toda a questão deles ficarem repetindo cenas da Ilha de Khan, só invertendo personagens, e depois, quando você termina de assistir, você começa a pensar nesse filme, você vai achando cada vez mais problema nele. Então, assim, eu acho que no geral ele é um avanço sobre o Star Trek 2009, mas não é um avanço assim tão grande. Eu acho assim, eu gosto do filme, mas eu acho que ele tinha potencial, assim, de ser maravilhoso. Pra mim, ele poderia ter sido, assim, espetacular se eles não tivessem colocado o Khan à força ali. Não precisava, podia ser o John Harrison. Eles não precisavam ter enfiado aquele Khan do nada e não precisava ter pegado o conceito de a Ilha de Khan tão descaradamente, assim. Meio que depois o JJ foi fazer com Uma Nova Esperança pro Despertar da Força. Então, assim, eu gosto do filme, deixa eu terminar. Eu gosto do filme, acho que ele tem memória afetiva também, porque eu conheci Star Trek através de Além da Escuridão, mas eu acho que esse é o grande problema do filme. Ele não precisava ter marreteado o Khan desse jeito, mas assim, acho que a primeira hora do filme é divina. Não, quando saiu o Star Wars 7, antes de ir pro cinema, eu com a minha ex-mulher, a gente tava no carro e a gente falando o que a gente esperava do filme. E o papo foi, é um filme do J.J. Abrams. Então vai ter um monte de coisa repetida dos filmes anteriores de Star Wars, e às vezes invertendo o personagem ou não, vai morrer alguém, quem vai morrer é o Han Solo. Então quando a gente chegou pra assistir o filme, meio que a gente já sabia tudo o que ia acontecer no filme. Sim, eu acho que ainda mais, porque assim, tem uma diferença ainda, no Despertar da Força, que é o filme que eu gosto, isso carrega a trama é isso. No Além da Escuridão foi colocado totalmente desnecessário, entendeu? Não precisava ter esse tipo de coisa na trama, podia ser o John Harrison e beleza. O que tu acha, Carlão? Eu gosto pra caramba do Into the Darkness, dos 3 filmes da Pickle Vitamina que eu mais gosto. E eu acredito que por causa disso, eu sempre faço, né? E faço essa desassociação completa do que já havia sido produzido em Jornada. Eu não vejo problema nenhum do pessoal pegar lá a Ilha de Khan e dar uma repaginada nela. E acho que pra mim funciona. Funciona porque eu acho que a gente tem um vilão bacana. E tanto como o personagem Khan, como o Richard Cumberbatch é um ator muito legal. E acho que justamente é o que faltou, assim, faltou descaradamente no primeiro filme, o tal do... Como é que é o nome do... Nero, cara, eu até esqueço o nome do cara. O cara é tão esquecível que eu até esqueço o nome do cara. E também faltará no próximo também, porque o próximo também é do mesmo nível que o Nero, talvez um pouco menos ruim. E não o ator, né? O ator, inclusive, é um ator muito bom, mas o personagem é esquecível. Então eu acho que foi uma escolha legal, me diverti pra caramba com o filme, achei bacana, não tenho nenhum problema, embora eu reconheça que há uma certa falta de originalidade, tá, beleza, mas aí é o exercício que eu sempre faço. Eu olho porque o filme tá me entregando e o filme
É divertido, é bacana, tem uma boa... Tem boas sequências, diferente do primeiro filme, acho que o roteiro funciona melhor nesse sentido. Acho que ele flui melhor, ele é menos blocado que o primeiro roteiro. E tem uma outra questão. A gente tem uma geração de pessoas, e isso é uma coisa que eu sempre pego na Kelvin Timeline. A Kelvin Timeline, o cara tenta fazer um filme para quem é tracker e tenta fazer filme para quem não é. E tem uma geração de gente que não viu a Ira de Khan e não vai ver. Tá? Tem várias pessoas que não viram, não vão ver, e quando verem, vão olhar para um filme de décadas atrás, com uma série de... Então, pra gente que olha para aquilo ali com um olhar de carinho e tal, você consegue encontrar as qualidades do filme, que elas existem. Mas eu acho que de repente, quem vê, a pessoa que vê o Into the Darkness, ele vai olhar esse filme, alguém vai comentar com ele, pô, mas isso daí é um filme que é parecido com o filme, é uma cópia do filme do A Ira de Khan. Pô, então deixa eu ir lá ver. E aí o cara, de repente, ele vai lá procurar o A Ira de Khan por causa do Into the Darkness. Então acho que ele tem esse efeito também. E aí... pode até naquela sacada de, pô, eu não conhecia a franquia, olhei para isso daqui, gostei, vou lá dar uma olhada, de repente o cara pode até se interessar pelo resto. Então, cara, é exatamente o meu caso. Eu conheci Star Trek através de Além da Escuridão, e depois fui pesar o resto. Eu nunca tinha visto a Ira de Khan, por exemplo. Eu concordo com você, Carlos, porque, por exemplo, eu gosto muito da representação do Khan nesse filme. Eu acho um vilão extremamente bem escrito, porque é aquele vilão que a gente consegue entender os motivos dele. Ele não é mal porque ele é mal. Tá? Se eu posso fazer uma única crítica ao Khan, é o sangue mágico. Tirando isso, é um puta de um vilão. Foi muito bem escrito. Mas e o ator é muito bom. Sim, mas a história... eu acho que assim, ele apresenta melhor o resultado do que o Star Trek 2009, mas ele ainda tem a pegada de filme de comitê. Por exemplo, vocês sabem dizer por que o filme se chama Into Darkness? Eu fiquei sabendo, e isso até era uma das pautas aqui, que tipo, eles queriam que o nome todo significasse uma palavra, junto com Star Trek, né? Não é verdade isso. Ah, não é? O que é então? Vamos lá, depois que saiu Star Trek 2009 e o J.J. Abrams começou a dar entrevistas sobre o que ele queria para o segundo filme, quando ele já estava em pré-produção, o que ele falou foi, a gente tem que agora fazer um filme mais sombrio. Veja, por exemplo, Batman, Cavaleiro das Trevas, que é um filme mais sombrio, mais pesado, mais psicológico. Então a gente tem que fazer um Star Trek mais sombrio. A gente tem que pegar Star Trek e levar Into Darkness. E virou o título do filme. O título do filme não tem nada a ver com a história do filme. Nada. É só a intenção que eles queriam. Não, mas vamos fazer um Star Trek mais sombrio. É isso que eles queriam. E virou o título. É tipo o nome de produção, né? Exatamente. Parece de produção. É ridículo isso. Tá, e eu vou contar uma coisa mas pra mim pior, tudo bem, eu acho aceitável ainda. Mas o que os caras fizeram no Brasil é um troço dos caras ser preso. Que ficou além da escuridão Star Trek, né? Com além da escuridão vindo antes. Pois é, gente, mas tudo bem, mas isso não é um problema do filme. Isso é um problema da tradução brasileira. Isso é um problema do marketing. Mas não é problema do filme. Você pode odiar sim, isso, pode, mas isso não é problema do filme. Mas tem um problema também no título original, que não é Star Trek, tracinho Into Darkness. É Star Trek Into Darkness. Ô, cara, e você sabe quem era a escolha original pro papel de Khan? Eu tinha lido alguma coisa a respeito, mas não me lembro agora. Celton Mello. Não é possível. Então eu li outra coisa. Eu li Benício Del Toro. Eu li. Tô no Wikipedia aberto aqui. A Wikipedia, Murilo! Não, Murilo. Aí os nossos milhares de fãs vão parar de ouvir o podcast. Se quiser cortar isso, corta então. Tinha que ter olhado o Trek Movie com as notícias da época do filme. Não, que Trek Movie nada, Trek Brasilis. É um site que eu não sei se você conhece, Trek Brasilis, que é a fonte definitiva de Star Trek em português. Você tira isso depois. A gente acabou de perder agora uns 200 mil ouvintes, só nessa sua declaração aí. Tu corta isso, Odo. Vai lá, começa de novo. Se eu cortar, você sabe que vai pros erros, né? Vai, sei sim. Não, tá aqui, ó. Eu acho que o Wikipedia ia ser tão bizarro.
Mas Não, podia deixar, só não precisava concordar, só não precisava comentar que vai cortar. Tá, vamos lá então. Como é? Eu vou pegar um outro assunto que também te emendar. Gente, eu acho que esse filme, eu acho que os três da Kelvin tem isso, acho que até o Sem Fronteiras não, mas esse em especial, ele diferente dos filmes da primeira era de filme Star Trek, ele tem um super roteiro de filme, né? Não é um episódio longo demais. Eu discordo. Tu não acha? O que tu acha, Carlão? Não, mas peraí. Eu não estou dizendo que o roteiro de Além da Escuridão não é cinematográfico, é cinema. Então, foi o que eu certo? disse. Mas eu acho que, por exemplo, A Ira de Khan é um puta filme de cinema. Ah, concordo. Entendeu? Pois é. O Procura de Spock tem lá seus probleminhas. Eu acho o 4 um puta filme de cinema e o 6 também. Não são episódiozinhos. Eu notei que tu pulou o 5. Eu pulei o 1 também. O 1 é definitivamente um filme longo demais. Eu acho que, assim, na minha opinião, essa comparação é válida com os filmes da nova geração. Os filmes da nova geração eram muito... parecia filme da semana da TV. Não, eu acho que o Primeiro Contato não, e o Nêmesis, por mais que seja desgracento de ruim, eu acho que ele tem um roteiro cinematográfico. Eu só vou discordar de você, porque eu já falei isso no último podcast, que o autor do roteiro de... Eu discordo do Ron Moore. Primeiro Contato fala que não é um roteiro cinematográfico. Eu acho super cinema, mas aí é opinião mesmo. Exato. O que tu acha, Carlão? Dá uma tua colher aí. Cara, eu acho que os três filmes se a gente, existe uma questão aí que é qualidade de roteiro, de histórias e tal, que ela é meio subjetiva, vai muito do que cada um encontra de emoção no filme, né? Então eu posso me emocionar com alguma coisa e outra pessoa não. Então isso é um fato. Agora, se a gente for olhar pro envelope, para aquilo que o filme entrega, qualquer filme da Kelvin Timeline, guardadas as proporções, todas as proporções de tempo em que eles foram produzidos, em termos de produto de cinema, eles são superiores aos filmes que foram produzidos tanto da série clássica quanto da nova geração. Até economicamente, né? Até a questão financeira, né? Isso é algo que a gente precisa levar com cuidado, né? Até porque um filme com um orçamento maior, em tese, ele tem a obrigação de ter um resultado melhor. Mas mesmo assim, eu acho que os filmes eles conseguiram serem filmes mais modernos, né? E serem filmes com essa capacidade maior de parecer um produto de cinema do que os outros filmes de jornada, né? Mesmo comparando com a série clássica. Embora eu até ache que os filmes da série clássica, que a gente viu da temporada, eles têm realmente mais a cara de filmes e menos de episódios, pelo simples fato de que a série clássica já tinha acabado, né? E a gente tinha um hiato enorme de produção, a gente tinha vários anos da equipe criativa. E a gente tinha vários anos, né, sem produção de Star Trek, e eu acho que isso acabou favorecendo que as pessoas tivessem uma possibilidade de criar histórias que elas não tivessem consequências e diretamente conectadas a uma série de TV que estava em produção. A série clássica já tinha ido lá embora. E tem uma outra questão que eu acho que ela é uma questão... Assim, me falha agora o termo correto, mas assim, a gente teve uma série produzida no final da década de 60 e início da década de 70. Depois nós tivemos os filmes produzidos aí com um período, né, onde a série não estava mais produzida e os atores envelheceram, né? O fato dos atores terem envelhecido dava margem para o cara, aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é nesse período em que a série foi cancelada e nós tínhamos atores mais jovens, e agora eu tenho atores mais velhos, então eu vou criar personagens mais velhos e com uma profundidade maior. Então, assim, você pega o Kirk, que tinha virado almirante, vou pegar no Jornada 1,
O Kirk que tinha virado almirante, o Spock que tinha ido para Vulcano para fazer o Colinar. Depois a gente tem, a partir daí, sempre filmes que tratam um pouco dessa questão da obsolescência. Quando você pega ali da nova geração, não dá para fazer isso. E quando você pega a Kelvin Timeline, o cara tá rebutando isso tudo, né? Ele tá rebutando isso tudo, ele tá recontando isso, ele tá contando uma história nova. Eu acho que funcionou bem para mim, né? Eu acho que ele consegue contar essa história. E eu acho que esse filme, para mim, é o meu favorito por causa disso. É um filme que ele tem um roteiro mais redondo que o primeiro e ele é mais impactante que o último. Tá? Então, para mim, ele funciona melhor por conta dessas duas questões. Mas eu acho que ele é um roteiro mais redondo também porque ele não tem que apresentar, né? A Kelvin. Acho que a gente tem que dar essa colher de chá pro 2009. Aí os caras der o JJ, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Acho que mas é o que eu falo, que o 2009 é um filme covarde. Eles podiam não ter explicado nada e vamos começar tudo de novo e ponto. Mas eu quero só complementar uma coisa que o Carlão falou, que eu concordo com ele, que eu acho que é o seguinte. Os filmes de Star Trek, até Nemesis, eram, vamos colocar assim, produção B para Paramount. Não eram os filmes de alto orçamento. Vamos lá, quando o Nemesis foi feito, o orçamento dele acho que era 70 milhões. E deu prejuízo ainda. Não, deu prejuízo ainda. Mas os filmes blockbuster daquele tempo já custavam facilmente 150, 200 milhões. É 2002, né? Homem-Aranha é de 2002 também. Exato. Eu acho que a mudança aí da atitude do estúdio é que eles tentaram pegar Star Trek e transformar num produto blockbuster. E aí injetaram mais dinheiro. E aí, obviamente, você vai ter uma escala, uma grandeza que você não conseguia mostrar nos outros filmes. Você tinha que ficar muito preso a cenários, evitar efeito especial. Eu acho que isso é uma mudança de postura do estúdio. Homem-Aranha 2 de 2002 teve um custo de 200 milhões de dólares. Pois é. Fernando, posso fazer um comentário? 70. Claro. É um filme de TV quase. Pegando aí nisso que você falou, o Jornada nas Estrelas 6, por exemplo, e a gente vai pegar vários exemplos, vou pegar um porque a gente falou desse filme não tem muito tempo, a sala de jantar onde está ali o pessoal, os Klingons e o pessoal da Enterprise, é um cenário da TNG. Sim. Né? Porque o excelente filme cena, 5, diga-se de passagem. Não, o filme 5 deu prejuízo e eles tiveram que fazer o filme 6 a toque de caixa para lançar no aniversário de 25 anos. O Harvey Bennett pulou fora do barco e o estúdio reduziu o orçamento. E fizeram o melhor filme da história de Star Trek. O orçamento do Jornada 6 foi de 25 milhões de dólares. Se não me engano, do 5 tinha sido de 30 ou 35 milhões, alguma coisa assim. E fez um episódio, um filme maravilhoso. Que às vezes a falta de recurso incentiva a criatividade. Exatamente. Senão aí ficam jogando efeito especial, tipo assim, fica jogando efeito especial, dá com pau. E aí quando o cara tem excesso de recurso, faz aquela bobagem que o George Lucas fez com Star Wars 1, 2 e 3, né? O 3 eu gosto, o 3 eu super gosto. Não, o ataque dos clones é lamentável. Eu olhei esse tempo maratonei. Depois a gente, quando acabar toda a série, a gente faz uma série só de Star Wars, eu vou bater tanto. Não, pra mim, Conversa para o Panorâmico, Star Wars tá marcado agora. Vai ter um episódio Por que o Murilo ama Jar Jar Binks. Não, mas voltando no Into Darkness, eu acho o seguinte, ele tem um roteiro melhor do que o 2009, do que o Sem Fronteiras. E isso eu não vou discordar. Eu vejo furos nele, mas eu acho que o que mais incomoda a mim, é uma visão pessoal, né? São aquelas inversões de papéis gratuitas, que não é um remake, não é uma homenagem, é uma coisa estranha. Mas o Beyond, depois, ele tem um roteiro muito mais furado. Eu gosto do Beyond, adoro. Sim, mas se você parar pra pensar, o filme não para em pé. Mas ele tem um espírito
muito Jornada. mais próximo da série clássica que faz a gente gostar dele. Então é complicado pra mim. Dos três, pra mim, o pior é 2009. Eu tenho meus probleminhas com o Into Darkness, mas eu vou ser sincero com vocês. Dos três filmes da Kelvin, foi o que eu mais revi até hoje. Ah, eu também, acho que o que eu mais vi. O meu, é que assim, pra mim os três estão numa baita prateleira, eu adoro os três. Mas eu acho que o que eu mais vi foi o Into Darkness também. Eu vou te dizer que é isso. E o... Morreram? Não. Você é o host. Ah, tá. Eu não tô acostumado ainda. Tá, isso vai pros erros de gravação também. Não, eu corto isso. Tá. Erro de gravação tem que ser engraçado. Ok. E o que vocês acharam do papel que foi dado pro Scott nesse filme? Tem toda aquela questão do começo do filme, que ele não quer colocar o troço lá pra dentro da nave, e depois ele vai no final pra salvar o dia. E o Chekhov vira engenheiro, né? Algo que nunca teve nenhuma sugestão em Star Trek antes, né? O que teve. Sim. Vamos lá. Em A Ilha de Khan, ele era primeiro oficial. Vamos lá. Você assistiu a série clássica? 2 vezes. Não sou que nem tu que não olhou o terceiro ano ainda. O Chekhov era o cara que ficava no lugar do Spock quando ele não tava lá. Aham. Tá? O Chekhov é um alferes e é um cara que tem que se familiarizar com tudo que tem na nave, inclusive as questões de engenharia. Ah, mas daí Então, esse chefe... Aí é cagada do Kirk. Esse Kirk da Kelvin é um borra-botas, na minha opinião. Não, gente, de todos os personagens, pra mim, comparando com os originais, o Kirk é de longe o pior. Ah, eu gosto do Chris Pine fazendo o Kirk, cara. Mas não faz sentido as coisas dele. Ah, eu curto. Ele não virou capitão da Enterprise porque ele é um gênio, ou porque ele é muito bom. É porque ele tinha que virar o capitão. O que aconteceu no Star Trek 2009 não justifica ele ser o capitão da Enterprise. E aí é uma coisa legal, porque o Into Darkness trabalha com isso, né, logo no começo. Com o pai falando isso. Porque realmente não fazia sentido. Não, e é uma irresponsabilidade ter colocado a nave embaixo d'água, né? Aliás, por que a nave tinha que estar embaixo d'água? Não podia estar. Mas não faz sentido. Ô Carlão, tu tá certo, Carlão. Que bonito, eu concordo. Eu, enquanto fanboy, eu tenho um lado fanboy. Eu tenho um lado que fica ali doido por o cara chegar e dar tiro de torpedo e mandar tudo pro espaço, né? Assim, um dos motivos, assim, não é que eu não gosto da nova geração. Eu gosto da nova geração. Mas esse negócio do Picard toda hora, vamos conversar. Eu também não gosto. Também não gosto. Né? E aí, pra mim que sou fanboy, eu reconheço que eu sou fanboy, velho, a hora que aquele levanta assim, cara. É tri. E aquilo não ali. faz sentido. Mas assim, a gente tá tá pegando... falando de uma série de TV de ficção científica do século 23, onde as pessoas se teletransportam, onde a gente tem velocidade muito acima da velocidade. A gente não pode estar falando... Eu entendi o que você está falando, Fernando. Carlos, eu só penso o seguinte, vamos pegar um submarino que é algo feito para suportar fortes pressões exteriores e vamos botar ele no espaço. Sabe o que vai acontecer? Ele vai explodir. A Enterprise seria a mesma coisa. Ela foi projetada para ficar na porra do espaço, não para ter pressão hidráulica do lado de fora de casco. Ela vai explodir. Eu acharia uma baita sacada. Mas aí teria que alongar a cena, né? Isso não era o assunto principal do filme. Se eles tivessem feito uma cena lá Titanic da água entrando... velho, o cara queria uma baita isso daí dá pra resolver. É porque assim, vamos lá, né? Assim, a gente pode escrever pode ser com as famosas linhas de roteiro. A gente escreve uma linha dizendo que você tem lá um campo de força, acabou o problema, que tudo se resolve assim. Você chega ali e resolve. Eu entendi o que você tá falando, e aí, quando eu falo isso, eu falo realmente isso. É o tipo de cena que tá lá para causar impacto. Ela não tá lá para fazer sentido. Mas né? Concordo com você, Carlos. É uma cena bonita. Não, e foi algo que eu disse no podcast anterior. É um filme de verão, não é ficção científica. E aí eu concordo com você que é uma coisa muito pessoal. Você pode comprar ou não. Uhum. Não tem resposta Mas certa. a pergunta que eu faço é, qual era o motivo da Enterprise estar embaixo d'água? Bom, o motivo real é para ficar bonito na hora que ela levantasse. Sim, mas dentro da trama, dentro do roteiro. Não, eu vejo isso não como uma questão de roteiro. Eu posso estar muito errado
né? Mas de roteiro sim, não de trama, tá? E aí eu posso estar muito errado. Mas a impressão que eu tenho é que aquela cena, ela é meio que uma homenagem, assim, o cara tentando fazer do jeito dele, uma homenagem para a Enterprise. Então, assim, imagina... E toda a sequência da cena, ela meio que para mim, ela caracteriza isso. Você tem aquela nave enorme subindo, e ali, aqueles caras lá, os nativos que eu esqueci o nome, para mim ele meio que representa o fã, né? E de um lado, uma homenagem, do outro lado também uma sacaneada também. Tipo, ó, aquele ali é o fã de Star Trek. Então, pô, quando a gente vê a Enterprise, puta que pariu, a Enterprise, porra, é a nave da série e tal, e aí você tem aquela sensação de uau. Então aquilo ali é meio que o fã olhando para aquela nave tendo aquela sensação de uau. Tanto que na sequência, né, e eu acho que funciona assim, porque na sequência eles vão lá, fazem toda aquela ação para tirar o Spock, o problema, resolver o problema da detonação. E quando a Enterprise vai embora, corta para os caras ali e eles estão ali fazendo aquele desenho da Enterprise e passando a venerar a Enterprise. Então aquilo ali para mim é uma representação simbólica do fã que venera a Enterprise. Isso me lembra aquele episódio de Voyager que eles ficam... Que o planeta orbita muito mais rápido. Lembra desse episódio? Qual episódio? Eu não lembro o nome do episódio, mas o planeta, o tempo é muito mais rápido. Aí a Voyager fica um tempinho lá e a Voyager vira tipo a lua deles e eles criam até um plano solar pra chegar na Voyager. Carlos, eu acho lindo isso. Mas eu acho que é tentar achar uma explicação para o roteiro. Vamos lá. A Enterprise estava no fundo do mar porque ela não podia ser vista pelos nativos. Sim. Tem um jeito melhor de fazer isso? Deixando a porcaria da nave em órbita. Então eles passam essa abertura do filme, que aí eu tenho que falar uma coisa pra vocês, eu acho que é uma coisa bem feita, é um estilo James Bond, vai. A gente começa com uma mini aventura, pode ou não ter a ver com o restante do filme, mas que já põe o público que está assistindo numa certa vibe. Só que eles passam esse prólogo falando sobre a Ordem Geral 1 e a primeira diretriz e que não pode interferir. Então, quando a Enterprise foi lá para baixo d'água, os nativos não viram? Entendeu? Não faz sentido isso, não tem nenhum motivo que justifique isso. Pode ser lindo, é argumento filosófico, estamos representando os fãs, mas dentro do roteiro, não se sustenta. Tá, mas eu achei legal. Legal é extremamente bem feito, é muito bonito. Tirando o fato de ser Enterprise da Kelvin, né? Com aquelas náuseas gordinhas. Ah, eu acho bonito, acho super bonito a Enterprise. Eu acho que a ponte da Enterprise da Kelvin, mas milhões de vezes mais bonita que a ponte de Discovery, da Enterprise de Discovery. Aí são duas questões. A loja da Apple é mais bonita. Não, que a ponte de Discovery. aí assim, a questão gosto, né? beleza está nos olhos de quem a vê. Então você tem todo o direito de olhar para a ponte da Enterprise da Kelvin e achar ela bonita. É um direito que eu não acho ela nem bonita nem não bonita. Uhum. Eu acho que ela não é funcional. Tem muita coisa aí para você abater a cabeça se aquela nave estiver chacoalhando, né? Agora isso é um outro problema, né? E a gente está falando. E aí eu vou usar o meu argumento contra mim mesmo, né? É bonita, para ficar bonita, para ficar não faz muito sentido. A questão da série da Enterprise e da Discovery, obviamente, para dizer o óbvio, eles estão tentando se manter o mais fiel possível ao estilo da série clássica, para tentar fazer um ambiente minimamente identificável com a Enterprise que a gente conhecia. Então, faz todo sentido. Até acho que eles tentaram um equilíbrio bacana, deu certo. E acho que é legal que aonde eles não conseguiram fazer isso, eles tiveram algumas sacadas. Tipo, a hora que a capitã entra na nave, a menina que vai virar lá a capitã a Michelle Yeoh, né? Ela olha assim, laranja, tipo, pô, isso aqui ela laranja, tipo assim, pô, isso aqui tá feio. Ela é um lance de, né, fazer esse comentário e tal, que é o comentário que a gente, que talvez o fã mais novo faria, mas pra gente que é um fã da antiga, entende por quê. Pra gente, tu e o Odo,
Isso, exatamente. E mais para mim, né, acho que o Fernando é mais assim, eu tenho certeza que o Fernando foi para a série clássica depois de assistir outros filmes. Ele não começou a ver pela série clássica, né, Fernando? Não. Quando eu fui assistir a série clássica, eu já tinha assistido até o filme 4. Exato. E eu lembro... Eu vi a Ladies... Pode falar. Antes de eu começar a ver a série clássica, eu lembro que estreou nos cinemas o Jornada 5, e no jornal tinha uma foto da série clássica. Eu nunca tinha visto imagem nenhuma da série clássica. E quando eu vi a foto, era uma foto do Amok Time, eu lembro bem. Do Kirk, do Spock, o Spock segurando aquela arma vulcana. E eu lembro bem que eu olhei aquilo e falei, nossa, trocaram o ator do Kirk? Porque eu não conseguia ver que aquele cara na foto, o Kirk da série clássica, era o mesmo Kirk dos filmes que eu tinha visto. E até hoje eu continuo achando extremamente difícil perceber que é a mesma pessoa. Pra mim, assim, ele mudou tanto naqueles 10 anos que não parece a mesma pessoa. Mas sim, eu assisti primeiro os filmes e depois eu fui ver a série clássica, Carlos. Eu olhei a Lei da Escuridão, aí fui pro 2009, 2015. Além da Escuridão, olhei 2009, e aí eu olhei desde a série clássica até Enterprise, em ordem cronológica de lançamento. E, coincidentemente, coincidiu no lançamento de Sem Fronteiras. Aí, desse um ano que foi que eu maratonei tudo. Então, sim, eu vi a série clássica pós Além da Escuridão em 2009, mas eu li a série clássica antes de tudo, da Prime. Mas a série clássica ainda funciona muito bem se você colocar no contexto que é uma série de 50 anos atrás. Uhum. Eu acho que a gente precisa, né, e depois a gente pode falar um pouco, não hoje, né, disso, mas só para dar um exemplo, a gente está refazendo os guias de episódios da série clássica, e eu tô até vendo alguns episódios que eu tinha uma impressão ruim, e estou tendo uma impressão melhor, porque talvez a minha visão, aquela época lá, era uma visão em que eu criticava mais esses detalhes, né? E aí hoje, quando você olha e você sabe a dificuldade que o pessoal tinha de recurso, e você vê o que os caras conseguiram fazer, e aí você também, e aí talvez venha também um pouco da minha capacidade de enxergar melhor as histórias, além do meu olhar fanboy, de querer ver dando tiro para tudo quanto é lado, eu acho que a minha visão da série melhorou. Eu lembro muito que o primeiro episódio que eu escrevi foi A Consciência do Rei. E foi exatamente, é muito engraçado isso, porque até o dia que eu parei para escrever o review de A Consciência do Rei, eu achava aquele episódio chatíssimo, né? E aí foi o primeiro episódio que eu peguei para escrever, e depois que eu parei para escrever, cara, isso aqui é muito bom, né? Mas é o olhar. Mas é chato. Ele é fantástico. Ele é fantástico, mas ele é chato. Não, mas eu não conseguia nem ver a parte do fantástico. Né? Eu adoro. Desde a primeira vez que eu li tinha 10 anos a primeira vez. Achei lindo. O host, você tá deixando a gente escapar do assunto. Tá. Eu queria saber o que vocês acham dos novos personagens que foram introduzidos em Além da Escuridão. Carol Marcos, o Almirante Marcos, o próprio Ken, né, que era o coisa, e eu vou refazer essa parte de novo porque eu me embolei as bolas aqui. Até porque eu ia te responder perguntando, novos personagens quem? Carol Marcos já era Cânone, Khan já Não, era em Kelvin. Eu queria saber o que vocês acham desses novos personagens introduzidos no universo Kelvin em Além da Escuridão. Tanto o Khan, o Almirante Marcos e a famigerada Carol Marcos, que foi introduzida nesse filme de forma bem diferente, vamos botar assim. O que tu acha, Odo? Eu já falei que eu acho o Khan maravilhosamente bem escrito nesse filme. A atuação do Cumberbatch também ajuda bastante. É um cara porque a gente consegue sentir uma certa empatia. Total. Não é aquele vilão mal só porque é mal, mas o que funcionou com o Khan não funcionou com o Almirante Marcos. Não fica tão claro pra gente essa motivação dele e por que ele precisava destruir a Enterprise. Ele só é o vilão que quer dominar o mundo. Não dominar o mundo. Tem um exemplo. Mas ele quer estar pronto para vencer qualquer guerra, qualquer ameaça à Federação. E a Carol Marcos, eu acho que ela até foi bem escrita, mas ela foi subaproveitada, particularmente naquela cena gratuita de mostrar ela de enquanto homem, eu acho a cena linda, maravilhosa, a atriz é muito bonita,
mas aquilo não serve em nada pra trama. No máximo uma piscadela de olhos pros fãs velhinhos, como eu e o Carlos, de olha, Carol Marcos, é que na Prime Timeline era a mãe do filho do Kirk. Então, faz uma referência em algum Primeira momento, Chapel. então, em algum momento vai rolar uma coisa entre eles, mas é só, assim, isso pro fã novo, aquela cena é extremamente gratuita, não tem necessidade nenhuma. O que tu acha, Carlão? Os personagens em geral, eu gostei todos. Gostei como o Fernando falou, tanto do personagem quanto do ator. O Richard é um muito bom ator. Gostei não vejo problema no papel do Robocop. Do Robocop, né, do Peter Weller. Não vejo problema nenhum com ele. Acho que funciona. Acho que, para mim, né, a visão que eu tenho ali do Peter Weller é de um cara anacrônico, né, de um cara que tem uma visão, e talvez essa questão do Peter Weller talvez seja mais uma cópia, né, já que a gente comentou desse assunto, vamos dizer assim, não de um personagem, mas de um contexto, né, que era o contexto de Jornada 6, onde você tinha conspirações, você tinha gente da Federação conspirando para ter uma guerra, justamente com os Klingons, e você tinha os Klingons conspirando com gente da Federação para ter uma guerra, e talvez o personagem do Peter Weller ele seja uma representação desse tipo de personagem anacrônico, uma espécie de Almirante Cartwright, que está ali querendo fazer o ataque preventivo, né? A gente antes que eles nos ataquem, vamos atacá-los primeiro. Ficou claro no filme se o Almirante é ligado à Seção 31? Não fica claro, né? Mas ele fala ali da divisão que ele tava ali nas maracutaias com o Khan lá na Seção 31 em Londres, né? Eu, pelo menos, acho que pra bom entendedor, minha palavra basta. Mas aí eu acho que a gente precisa fazer um parênteses dessa questão da Seção 31, para mim, do meu ponto de vista, é que assim, essa Seção 31, para mim, é totalmente dissociada tanto do que a gente conhece de Seção 31 de Deep Space Nine, como a gente conhece, vai ter de Seção 31. Para mim, o que é a Seção 31? É uma equipe que tem ali um birô, que tem ali uma área secreta que tem lá, mas eu acho que é um pouco diferente do conceito que a gente tem de Seção 31. Tipo serviço secreto, que é secreto, mas tá lá pra todo mundo saber que existe. Tanto que tem uma base. Uma CIA, sim, é uma CIA. A função deles, em princípio, seria essa, é inteligência e contra-inteligência. Só que ela é mantida secreta dos membros da Federação e da Frota Estelar. Para mim é isso. Ela não é essa instituição maquiavélica. Não, concordo, super concordo. Exato. Não, e assim, ó, cara, eu acho que alta patente da Frota Estelar, tipo assim, aí eu vou de Comodoro pra cima, e aí na Prime todo mundo conhece a Seção 31. Eu não acredito nesse mito de que a Seção 31 fazia os troços por conta própria. Comodoro tá acima de a Seção 30, o conceito da Seção 31 Deep Space Nine, e aí a gente discute isso depois, não vamos discutir aqui. E vamos discutir, né? Bastante. Ele é muito legal. E é outra coisa. Sim. É uma outra coisa, né? E acho que é uma outra coisa que vale um outro podcast, um outro programa só para isso. Mas aí acho que o cara, eu acho que foi bacana do cara de ir lá e pegar esse, e eu acho que ele traz, né, lá do conceito Deep Space Nine, não só a Seção 31, mas também até a própria questão do atentado, que é uma coisa que a gente viu em Deep Space Nine, né? O atentado à bomba acontece ali. Então, acho que ele foi bacana isso, porque, para mim, nitidamente, os caras foram procurar alguma coisa em outra série. Talvez Enterprise também, né? E Enterprise também. E uma coisa que é legal, e aí é difícil a gente saber isso sem conversar com as pessoas que pensaram no filme, por quê? Entra naquela questão que eu falei do que é o filme pro fã e pro não fã. Para mim, na hora que eu vi aquilo ali, eu pensei direto em Deep Space Nine. Direto, né? Tem até a questão de Enterprise também, mas para mim foi Deep Space Nine. E aí, beleza, e aí eu fui depois
um exercício que eu faço é de ler críticos que não são críticos de Jornada nas Estrelas, gente do meio do fandom, gente que é crítico de uma maneira geral de cinema, e aí a gente... E nessa crítica, o que acontece? O cara, ele comentou, e é um crítico que eu gosto de ouvir, que ele estava comentando o seguinte, que para ele aquilo ali era uma referência ao 11 de setembro, né? Eu pensei a mesma coisa e eu acho que era. E é isso que é super legal de um filme. Tá, mas uma referência a 11 de setembro, 12 anos depois? Não interessa, Maurício. Sim, mas é isso que eu tô te falando. Quando o filme foi exibido, quantos tempos havia se passado do episódio de Enterprise e quanto tempo havia se passado do episódio de Space Nine? Qual era a lembrança que impactou o mundo, não só o fã de Jornada das Estrelas? Era o 11 de setembro. Uhum. Então, quando você pega... Mas eu acho, consegue Carlos, eu acho que você tem razão. Carlos, eu acho que você tem razão, mas tem uma referência mais clara a 11 de setembro, que é a USS Vengeance brincando de dominó com os prédios de São Francisco no final. Sim, exatamente. Essa cena é muito mais falada como uma referência a 11 de setembro do que o atentado do início do filme. Sim, e eu tive a experiência de ver ela na escuridão sem ser fã. E pra mim, assim, na hora quando eu vi, é o FBI da Federação, entendeu? É a CIA. E foi com o tipo de impressão que eu fiquei quando eu tava vendo. E vocês não acham que os papéis se inverteram no final, né? Que é o Kirk morre e o Spock morre. Mas vocês não acham que o Spock tomou muito papel de o capitão da Enterprise naquele final? O que tu acha, Carlão? Eu acho que sim, mas eu acho que ali estava dentro Até porque se a gente for parar para pensar, no universo Kelvin Timeline, o Spock ele é muito mais bem preparado do que o Kirk. Vocês acabaram de comentar, e é verdade, que o Kirk chegou por acaso na capitania da Enterprise, né? Mas o Spock já era um cara muito mais bem preparado para aquilo. Então, naquela situação... O Spock já tinha subido a capitania da nave quando o Pike foi raptado pelo Nero. Bom todo, porque nesse filme o Capitão Pike, o Almirante Pike morre, né? E eu acho uma cena belíssima a morte do Pike, eu sei o que vocês acham. Eu acho que é uma cena que, além de ser belíssima, ela é uma referência... Você deveria lembrar disso, porque você disse que é fã de Poderoso Chefão. Aquela cena é do Poderoso Chefão. Assim, entendeu? Então aquela cena é além da maneira como você vai lá no Poderoso Chefão, você vai ver que o cara tirou a cena. E que eu acho isso eu não acho que é uma cópia, eu acho que é uma homenagem, uma referência muito legal. A cena que no Poderoso Chefão tem acho que é no Poderoso Chefão 3, a hora que eles reúnem todos os chefes do crime num hotel e o cara vem com o helicóptero e arrebenta. Isso sim. Isso, exatamente. Sim, é uma homenagem ao Poderoso Chefão 3. O 3 não tá tão fresco na memória. O que eu sou mais apegado é o 2. Isso. Eu amo. Mas ali é uma cena. Mas eu tô menos apegado. Belíssima, né? No sentido de execução e a forma como o Pike. Né? E eu fiquei muito chateado porque, de novo, a gente perdeu o Pike. Eu acho que o Pike da Kelvin Timeline talvez seja o melhor personagem. Da Kelvin, né? O trabalho do Bruce Greenwood foi muito bom, e era um cara que eu queria ter visto de novo. Pena que morreu e tal, mas acho que... O personagem, não o ator, tá? Pra deixar claro. Mas o trabalho dele foi muito bom nos dois filmes. Do primeiro filme foi disparado melhor, do segundo filme também eu acho que a gente... Ele tem pouco tempo, né? Vão me matar dentro do fandom, mas pra mim é disparado o melhor Pike. Eu tenho uma teoria que eu tô afinando essa teoria. Eu acho que o Pike é igual o Coringa. Ele é um personagem tão bom que qualquer ator que pega consegue fazer bem. A exceção do Jared Leto, mas o Jared Leto a gente não comenta porque era aquele filme horroroso lá do Esquadrão Suicida. Mas se a gente pegar o Coringa
Primeiro Coringa do César Romero, era César muito Romero, legal pra Jack época. Nicholson. Nicholson, depois o Heath Ledger, aí agora o Joaquin Phoenix, e a gente pega o Pike do Jeffrey Hunter, era muito bom, o Pike do Bruce Greenwood é muito bom, e o Pike do Wesley é muito bom. Então eu acho que tem um Pike ruim aí na história. Oi? Tem um Pike ruim aí na história. Tu vai falar da cadeira de roda. É claro! É chato mesmo, né? Que interpretação que ele ia dar? Me diz, como? Não, é que ele quer... O cara não anda, o cara não fala, o cara não tem expressão. O cara não é Deus, cara, pra fazer um bom papel. Eu vou mudar meu nome aqui no Trek Brasilis de Fernando Odo Rodrigues para Fernando Odo O Chato Rodrigues. Não, mas isso daí só corrobora, então, a minha afirmação, porque eu também falei do Jared Leto, que não é um Coringa bom, então tem também um Pike que não é bom. Aí fica igual. Tá, Exato. mas a minha pergunta, esse Pike é o melhor de todos? Porque pra mim sem questionamento. Não sei, cara. Eu tô gostando demais do Pike. Eu também adoro o Pike do Anson Mount. Eu acho o seguinte, a Kelvin... Não, peraí, só pra terminar um assunto com o outro ali, com o Carlão. O Pike é um personagem tão bom, que funciona tão bem, que ele fica até em ator ruim, porque o Anson Mount em Inumanos é um troço trágico. É lamentável. Não quer dizer que ele seja um ator ruim. Não, mas sim, mas é lamentável o papel dele. E aí ele não fala. Tá, é o Nero. Ok. É o Nero. Porra, velho. Agora em todo podcast eu vou ter que soltar isso. Hello. Um desafio em todos os conversas de bar panorâmico tem que ter a citação ao Nero e o Hello. Pô, vamos... Onde eu tava? Vamos lá. Eu acho que assim, isso é um problema de cronologia da Kelvin, porque o Pike que aparece na Kelvin é um Pike mais maduro do que ele deveria estar naquele tempo. Isso é verdade. Tá? Então eu vejo da seguinte forma. Eu vejo naturalmente o Pike do Anson Mount envelhecendo e se tornando o Pike do Bruce Greenwood. Só que ele não vai envelhecer porque ele vai ter um acidente e vai ficar numa cadeira de rodas. Cara, isso é uma pena pra Discovery, né, cara? Que se os caras não inventam aquela história... Discovery sempre esteve na Prime. Não, então... sim, é uma pena para Discovery. Eu super trocaria The Menagerie pra eles terem uma sequência agora com o Pike. Mas vamos lá. O que é pior? O Pike morrer no ataque do campo? Ou ele ficar preso numa cadeira, mas ir pra Talos 4 e viver o resto da vida dele se sentindo normal? Não, tem prefeitos pra história. Eu acho que de super poderia ter aí agora 400 milhões de temporadas de Strange New Worlds, sem que ter que sempre o cara lembrar, putz, daqui a tanto tempo ele vai estar numa cadeira de rodas, sem ele se não mexer. Sabe há quanto tempo. Eventualmente isso vai sumir da cabeça dele. Porque isso pode acontecer semana que vem, como pode acontecer daqui a 30 anos. Não, não tô dizendo pro pai, tô dizendo em efeito que a série poderia ser. Entendeu? Mas esse é o problema de todo prequel, cara. A gente sabe o que vai acontecer. Sim. A gente... vai ser muito difícil a Strange New Worlds colocar o Pike ou o Spock numa situação de risco de vida, porque a gente sabe que os dois estão vivos ainda na época da série clássica. Eles podem brincar isso com a número 1. Com a Number One e outros, mas com o Pike e com o Spock vai ser difícil. Eu, na verdade, acho que... Aliás, eu acho que faz até muito sentido a Número 1 morrer. Porque se ela é tão fodástica, quando o Pike deixa a Enterprise, quem deveria assumir o comando é ela. Às vezes não. Não, ela pode ter sido promovida antes. Tipo o Riker. Senão quem ganharia a Enterprise é o Riker, entendeu? E eu não... Como ele ganhou em The Best of Both Worlds. Mas foi uma puta situação de emergência. E aí, eu acho que a gente não confundir, assim, não é que a gente confunda, mas como a Jornada nas Estrelas dele são muito... Essas coisas de patente, de promoção, as coisas em aberto, que é uma confusão do caramba, assim... Não existe essa obrigatoriedade de sucessão do capitão sair ou o oficial ficar no lugar dele. Sim, não existe isso. Né? O capitão pode sair e um outro capitão entrar. E aquele cara, ele vai ser o primeiro oficial, ele vai ser promovido, ele vai para uma outra nave. Então, assim, eu até concordo, porque Discovery, por exemplo, no final da primeira temporada... Além da escuridão. O primeiro oficial... Calma que eu vou chegar lá. O primeiro oficial, que era o Saru,
poderia ter sido promovido e virar capitão. O problema é, ele não estava pronto ainda. Não era a hora dele. Mas pode acontecer de um capitão sair e o primeiro oficial estar pronto para promoção. Mas eu diria que não é a regra. Não. Eu diria que pode, mas eu diria que é uma situação muito... Assim, vamos pegar aqui exemplo Nova Geração, né? Acho que em Nova Geração estava muito claro que o Hiker estava pronto para ser capitão. Mas o Picard, naquele momento ali, naquela situação, podia acontecer, tá? Mas, em geral, o que eu acho que vai... O que acontece? O que eu acho que acontece é isso. O cara, ele tá pronto para uma promoção e ele vai para outra nave. Acabou. Agora, só voltando na pergunta que o Murilo fez e que eu me enrolei todo lá, em relação assim, tem uma coisa que o Odo comentou e, assim, para mim ficou muito claro, porque eu não sei a motivação. Eu sei qual é a motivação. A motivação, para mim, é aquela motivação. O cara tá criando ele acha que os Klingons são uma ameaça, tá? Ele acredita nisso. Ele acredita que precisa tomar uma ação primeiro, e a Federação não vai tomar essa ação se ela não for ameaçada. Então ele está criando uma situação que ele está armando a Enterprise, ele está armando a situação, ele está criando uma situação para colocar a Enterprise numa situação em que ela precise reagir, e quando ela reagir, ela vai arrebentar com a nave Klingon, vai criar uma guerra. E aí, quando o Kirk não faz isso, arrebenta com o plano dele. Porque o cara chegar lá, não sei de onde, sentar o dedo naquele planeta Klingon. O cara disse que não tinha ninguém, mas tinha. E os Klingons iam matar de pau e ia começar uma guerra entre a Federação. O plano era esse. Aí o Kirk, não vou fazer isso. Não, isso é perfeito, Carlos. Isso eu entendo. Até esse ponto eu entendo. O problema é, ele precisa destruir a Enterprise? E matar... porque alguém vai abrir o bico. Alguém vai abrir o bico. O Kirk, na hora que ele falando com o capitão, ele abre, e aí eu acho que aí, né, não sei se isso foi uma coisa esperta ou não, ele abre a comunicação para a nave toda. Todo mundo sabe o que está acontecendo ali. E aí mas o Almirante sabia que todo mundo estava ouvindo? Cara, assim, primeira regra do assassino é matar as testemunhas em qualquer filme. Bom, você está dizendo então que foi uma reação meio que de pânico, do tipo, se eu não fizer algo eu vou me fuder, então deixa eu pegar esse dinheiro aqui e enfiar na cueca, foi isso? Conversa de barba noêmica também é política. Não, a gente não tá falando de política, a gente vai virar um programa na Jovem Pan só de política. A gente tá falando de cueca, de dinheiro na cueca. Aí, o cara... Não, gente, vocês estão aí falando em capitão. O meu capitão favorito do filme é o Sulu. Cara, é o Sulu... Também conhecido como o cara que foi pra jogar pôquer sem cartas e blefou. O favorito é o Sulu, mas aquela cena é outra... Assim, quando eu falo isso, eu não falo isso como demérito pro filme, tá? Eu acho que o filme ele procura homenagem. Deep Space Nine, Kira, na hora que os caras vêm os cardassianos, eles vão sentar o pau na Estação Espacial 9 e a Kira blefa. Né? E a Kira blefa, né? Ela blefa e o cara. E com aquele blefe dela, ela ganha mais uns minutinhos. Uhum. E o O'Brien, ele olha pra ela, cara, nunca vou jogar poker com você. Então, e aí ele e tem alguma frase que acho que o McCoy fala pro Sulu com alguma coisa parecida. O McCoy fala pro Kirk, só botando um cara pra jogar pôquer sem cartas e mandou que ele blefasse. Isso daí. Então, vai lá em Deep Space Nine, tá? Olha essa cena, volta a ver essa cena de novo. Pra mim é nítido que o cara tirou essa cena de lá. E é uma bela cena, o McCoy falando isso pro Kirk, eu acho que essa sequência é demais. Mas Fernando, você como especialista em Space Nine. Todos nós somos, os três são. Eu queria falar uma coisa, porque eu acho que o Carlão tá certo de buscar essa referência, mas eu acho que a gente fala muito do Kurtzman, que tá envolvido com o roteiro desse filme, a gente fala muito mais do J.J. Abrams, que é o diretor do filme, mas o cara que era o tracker e que sabia todas as referências era um tal de Roberto Orci,
que estava envolvido no Star Trek 2009, que estava, que escreveu junto com o Kurtzman o roteiro do Além da Escuridão e que seria o diretor do Sem Fronteiras. E aí coisas rolaram. Aí botaram o cara de Velozes e Furiosos. Precisa ver se o roteiro do cara era bom, se não era. Aí não dá pra saber. Mas essas referências não vem nem do Kurtzman nem do JJ, vem do Orsi. Sim, não, eu acho é uma bela coisa. Eu acho esse diálogo eu coloquei na mente de poker, de Bleface, eu errei a palavra de novo, mas eu acho genial essa cena. E pra mim, só que ela caminha pra única cena deslocada do filme. Eu acho que aí eles vão lá pra nave, aquela que tem a referência ao Mudge, né? Que eles pegam a nave do Mudge lá e vão. E toda aquela cena é muito boa, deles passando no meio dos troços. A cena é ótima. Aí veio pra mim pra mim o filme é maravilhoso. A única cena, não, a DR, eu gosto da DR, acho legal. A única cena que eu não gosto do filme, e pra mim ela sai um pouco do tom, é a dos Klingons. Você não gostou dos Klingons? Não, gostei dos Klingons. Seu hater. Não, eu amo o filme, eu acho genial, maravilhoso. Eu acho o filme extraordinário. Esse filme não tem a essência porque esses Klingons usam piercing. Não, é que assim, eu não consigo entender porque a cara dele se deformada porque aquela foi destruída. Então você entende o meu problema com Star Trek 2009. Eu entendo, claro que eu entendo, só eu não concordo, mas eu entendo. Cara, Eu entendo. o mesmo problema. Eu sempre... Pra mim é o menor dos problemas desse filme. Não, é que todos A DR, pra mim, no meio Problema de uma nenhum. missão... A DR no meio de uma missão... eu acho super engraçado, acho super cola. Filho, Sabe, DR mas você não faz faz sentido. de qualquer lugar, meu filho. DR. DR é DR, por isso que é DR. DR é isso. É por isso que eu tô solteiro. É a coisa que não tem não tá na hora errada, no momento errado, mas a pessoa quer fazer a DR e vai sair a DR. Filho. E a cena é muito boa, passa, não vai passar a nave. Isso é uma cena Star Wars, Millennium Falcon, vai. Eu adoro Star Wars. Eu vou dizer uma coisa porque se eu falar isso vai ser meu último conversa de bar panorâmico. Minha franquia favorita da vida é Star Wars. Tchau, Murilo. Vamos derrubar o Murilo aqui. Não, eu só Mas é gosto, não tô dizendo que é melhor que é pior, é meu gosto. Eu só relevo o Murilo porque, assim, quando uma pessoa que tem 15 anos de idade usa a frase da vida, cara, ele não tem nem o direito de usar essa frase ainda com 15 anos de idade. Da vida até agora. Da vida dele. A não ser que você planeje morrer amanhã. Entendeu? Mas se você planeja viver mais Murilo, eu diria pra você que, pra mim, não foi Star Trek 2009 que conseguiu levar o JJ pra Star Wars. Foi o Into Darkness. Concordo. E eu saio convencido de hoje que Into Darkness é melhor que 2009. Eu acho que é melhor. Isso é fato. Eu acho que não sei, o Carlão, tu acha também? Não, sempre foi meu filme favorito, nunca tive dúvida nenhuma disso. Não existe Odocast de 1h30 falando que Into Darkness é um filme covarde. Cara, eu nunca tive dúvida. E mais, eu acho que aquele final que eles embarcando na missão de 5 anos é especial. Acho aquele final lindo. A primeira vez eu achei o final normal, mas quando eu revi já Trekker, eu chorei naquele final. Não. O meu problema com aquele final é... Vamos lá, quando o Spock morreu na Ilha de Khan, ele morreu. Morreu morrido. Acabou o filme e foram para as exibições testes e a galera saia desolada do filme. E aí que eles puseram a cena do Remember e a cena do caixão do Spock pousando no planeta Gênesis. Pra mim, o maior erro de A Ilha de Khan é esse. Pra mim, é o que tira o título de melhor filme de Star Trek. Acho que foram covardes. Nicholas Meyer concorda com você. Quem fez isso foi Ralph Bennett. Tinha que terminar. E mais, tinha que terminar com ele morrendo. Só ele morrendo. Acabou o filme. Morreu. Bom, não. Isso a Enterprise não foge. Não, a Enterprise foge antes dele morrer. Mas vamos lá. E aí a gente teve que esperar 2 anos, sem saber, a gente não tinha internet, não tinha tanta notícia de mídia, para sair um filme novo e saber se talvez o Spock voltasse. Cara, o filme canta o que ficou final, o quê? Ele volta, velho. Ficou 7 minutos morto? Mas eu gosto da cena,
Não, isso aí eu não gosto, mas eu acho toda a cena. Eu acho muito legal o Spock ficando totalmente emotivo por causa do Kirk. Eu acho que é uma referência até a sublime a Mock Time. Eu acho que é uma. E eu acho também. Eu acho lindo o Spock batendo ele, berrando. Eu acho aquilo fenomenal. Eu só vibrei. não entendo porque ele colocando. Referência. Homenagem. E eu acho, assim, entre várias coisas que eu acho também, acho que eu acho tudo que o Murilo acha, e além disso tudo, eu ainda acho legal a Aurora descer e dar uma feizada no cara. Pô, eu acho Aquilo é legal. Cara, não. eu Aí acho eu tenho a nave descendo na Terra, eu acho o maior barato aquilo, velho. E aí o Aí eu sino. tenho um problema. O maior Aí eu barato. tenho um problema. Vamos lá. O Spock não tem a menor chance numa luta braçal contra o Khan. Vulcanos são quantas vezes mais fortes e ágeis do que os humanos mesmo? Mesmo o Khan sendo geneticamente modificado, era para ser uma luta, no mínimo, pau a pau. Parecia que o Khan estava lutando com o humano. Aquela luta dos não faz sentido. Cara, é a força do ódio do Spock. É a força do ódio e ele se fode na luta. Pois é. Tanto que tem que vir a Uhura e dar uns tiros no Khan. Não faz sentido. O deveria... Assim, o que faria sentido ser uma luta pau a pau. Em nenhum momento foi uma luta pau a pau. O Khan sempre estava com o upper hand. Uhum. Não, mas então eu acho... tenho uma sequência. Mas eu acho a cena da Enterprise descendo na Terra e ficando sem a iluminação da Enterprise, ela ficando toda sem iluminação, pegando só a iluminação do Sol. Cara, eu acho aquilo espetacular, aquela cena. Efeitos visuais melhores, né? Não, e aí... Particularmente, E aí, eu acho muito mais linda. E eles falam que eles não vão sair da nave. Acho aquilo fenomenal, fenomenal. Mas eu acho esteticamente muito mais bonita, e eu tenho como papel de parede até hoje, no final do Jornada 6, aquela cena que tá a Enterprise e a Excelsior lado a lado. Logo no final do filme. Não, mas eu acho... É linda aquela cena. Cara, mas um é um filme de 90 bolinha, 91, e o outro é de 2013. O Carlos tá em silêncio. Sim, então, cara, queria... Oi. Carlos! Aquela cena, ela tem uma representação... Desculpa, gente, eu dei mole aqui. Mas aquela cena, ela tem uma representatividade pra gente, eu concordo, Fernando, que a cena ela é muito bonita, mas ela... Eu falei que era bonita, ele não gostou da cena. Não, a cena que o Fernando citou do Jornada 6, né? Mas ela tem um simbolismo muito grande ali, né? Ela carrega um simbolismo muito grande. Sim, mas então, eu falo da plasticidade da cena. Eu acho ela muito bem filmada, iluminada, composta. Eu acho que ela funciona... Eu sou um cara meio que das antigas. Eu acho que miniaturas funcionam melhor que CGI. Em determinados momentos, acho que sim. CGI envelhece mais rápido. Retorno de Jedi que o diga. Como assim? Mas é claro que... Pô, já viu aquelas cenas no deserto? Já viu? Eu vi a original, de 83. Não, então, hoje tá datado aquilo. Mas aquilo não tinha CGI. Tem CGI ali, velho. Ali é... 83? Ali é chroma key, velho. Peraí, chroma key é uma coisa, CGI é outra. Carlão, o que você achou, velho? Mas de qual cena? De Retorno de Jedi ou de Além da Escuridão? Ou de A Terra Desconhecida? Não, vocês estão falando da cena do chroma key, não sei o que, assim, eu já falei, eu acho os 3 filmes do George Lucas péssimos porque ele tinha muito... Não, eu tô falando eu tô falando do Retorno de Jedi, 8.3. O Retorno de Jedi? Aquelas cenas no deserto. Cara, mas tem que relevar. Eu não posso fazer uma avaliação... Aí é um baita de um filme, eu não vou reclamar. Estética de um filme que foi... Até porque a gente precisa entender o seguinte, assim... pra mim... Jedi é um baita de um filme. Cara, tudo que é Star Wars nos anos 70 e 80 é lindo, é maravilhoso. Pra mim é muito fácil, porque assim, eu tava vivo, né, quando saiu o primeiro Star Wars, tá? Eu tinha 10 anos de idade. O mundo do cinema... Eu tinha 7. O mundo do cinema... Eu tinha menos... Não. 28. O mundo do cinema, ele se divide entre antes e depois do Star Wars, tá? Então, assim, o que você vai... você olhar hoje para o que Star Wars fez em termos de efeito especial e achar aquilo, sei lá, tal, mas na época nada existia. Não,
Concordo. Star Wars Deixa eu redefiniu. ver. Eu disse Retorno de Jedi. eu não disse que é ruim, eu disse que datou. É a única coisa que eu Não. disse. Retorno É ruim. de Jedi. Retorno de Jedi, vencedor do Oscar de melhor filme em 84. Melhor filme não. Melhores efeitos especiais em 84. Cara, mas eu não tenho problema com o efeito especial deles, eu disse que é datado. Tô concordando com a tua tese de preferir miniatura. Porque CGI, uma hora ou outra data. Entendeu? Além da escuridão, vai estar datado daqui a 40 anos. Outras coisas Claro que no vai estar cinema, outras coisas no cinema, elas vão datar mais. Quer ver uma coisa aqui? É corte de cabelo. Dependendo do corte de cabelo, você sabe que o filme foi gravado. Aquele corte de cabelo do Mark Hamill é nos anos 80. Mas a força da história, da trama, supera isso. Sim, Claro, exatamente, por isso que Império exatamente. Contra-Ataca é uma não, obra de arte. Você tá falando disso, mas vamos lá. Tem filmes do Chaplin da década de 20, como O Garoto, preto e branco, mudo, que é assistido e comentado até hoje. Sim, é Porque a maravilhoso. força da história leva. E a gente pode pegar outros exemplos. Chefão, Poderoso Chefão, o primeiro é de 71, não é? 71, Google confirma. 72. Tem que dar uma olhada. Mas... 72. Fodaço, entendeu? 72. Então, eu acho assim, a gente passou por um período que o CGI realmente ficou datado. Se você tentar assistir o primeiro Toy Story em alta definição agora, você vai sofrer com o CGI dele. Não, mas a minha tese, Odo, é que daqui a 40 anos a gente vai estar analisando a escuridão e vamos estar falando. Datou o CGI, porque CGI data. Miniatura não data. Não. Tu vai pegar a cena da Millennium Falcon em A Nova Esperança daqui a 100 anos e não vai estar datado. Into the Darkness. Eu e o Fernando, a gente pode, né, você não. Eu e o Fernando, a gente pode dar uma desviada e você traz a gente. Mas você não. O que eu tô dizendo é, talvez daqui a 40 anos o CGI de Into the Darkness pareça datado. Só que a gente estava numa curva de evolução do CGI. Eu acho que as produções mais recentes, sei lá, dos últimos 2, 3 anos, daqui a 40 anos o CGI não vai parecer que tá datado. Talvez em termos de linguagem visual, mas não em termos de resolução do efeito especial. Cara, por exemplo, o série clássica, tá? Tu vai poder... Ela foi gravada em película, ou seja, eu não tenho essa certeza, então você vai cortar, porque eu não tenho certeza que vai ser para outro podcast. E eu tenho que encerrar por causa do horário. Isso é pros erros de gravação. Vamos lá. Gurizada, valeu. Meu pai tá aí, eu tenho que vazar, né? Tem hora pra chegar em casa. Antes que você termine isso daí, eu quero deixar um comentário aqui, que a gente acabou falando sobre um monte de coisa, e aí depois você dá um jeito de tirar de algum lugar. Tem uma cena, e eu não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa na internet sobre isso, eu confesso que eu não procurei, mas lá no começo do filme, a hora que o Kirk e o McCoy, eles estão voltando para a Enterprise, que eles vão sair para a missão lá de encontrar o Khan, você vê o McCoy, ele está muito preocupado com a saúde do Kirk, ele está muito preocupado, ele faz exame, ele diz que ele está bem, o Kirk, não, eu estou bem, não, você não está, tal. Eu tenho a impressão que ali os caras iam colocar em algum lugar, dizer, não, o Kirk tem câncer, ele vai morrer, alguma coisa assim. Não porque é muito evidente, evidente, que os caras estavam preparando para dizer que o Kirk tem algum problema muito sério de saúde, muito sério. E aí, eu acho que alguém deve... Tá, mas onde, eu não tô me achando em que cena tu tá falando. Eu não me achei. Dá uma olhada depois lá no filme. Dá uma olhada depois. Eu sei exatamente o que o Carlos tá falando. Pô, mas qual cena? É no começo, é no fim? Calma. Você pergunta, eu vou responder. É só você acalmar. Tá, Odo. Depois deixa eu falar. Depois que termina que tem a cena que o Bruce... Que o Khan, que o Pike é morto, o Khan mata todo mundo ali... Aí os caras vão, o almirante, ele devolve o comando da Enterprise pro Kirk para ele ir para a missão para procurar o Khan. E aí tudo acontece, o Kirk e o McCoy, eles estão indo para a Enterprise. Eles estão no QG da frota, aí eles encontram a Carol Marcos na nave auxiliar. Exatamente. Aí eu sei, me achei. Nesse trecho aí, antes dele encontrar a Carol Marcos, o McCoy, ele vem fazendo exame no Kirk. Não, você tinha que ter feito exame, você não fez, você não tá bem, o Kirk, não, tô assim, não tá. Tu teve um tiroteio há 48 horas atrás. Filho, ele fala.
Todo mundo tava, isso aí não é um problema, tá? O fato do cara estar num tiroteio não Não, eu tô dizendo que o McCoy disse. Ô, Dom, tô dizendo que o McCoy disse. Isso, exatamente, mas não é só o tiroteio. Não, tô só repetindo o que o McCoy disse. Pra mim, fica nítido, eu tive essa impressão, de que eles estavam armando um cenário para dizer que o Kirk tinha mais alguma coisa, né? Alguma tal, um câncer, alguma coisa assim. Tá com coronavírus. E lá na frente, aquele sangue lá do milagroso do Khan ia fazer com o Kirk a mesma coisa que fez com a menina no começo do filme. Mas eu acho que eles, em algum momento, têm a impressão, não, isso aí é coisa demais, o cara já vai ter a exposição. Não tive a impressão, nunca tive a impressão. Não. Carlos, oi, fala aí. Eu tive essa impressão também, isso foi muito discutido. Você procurar artigos que dissecam o filme, eles comentam isso, mas eu acho que o motivo é outro. Eu acho que eles queriam dar uma justificativa de por que o Kirk vai pro reator para tentar salvar a Enterprise. E seria uma... Eu estou morrendo mesmo, portanto, eu que tenho que ir. Pode ser. Só que depois eles voltaram atrás porque isso tira uma parte do heroísmo da ação do Kirk. Uma coisa é o cara tá indo fazer aquilo porque ele quer salvar sua nave e sua tripulação. Outra coisa é, eu vou lá porque eu vou morrer de qualquer forma. Diminuiria o sacrifício do Kirk, faz sentido. Eu tô me sentindo um imbecil, porque eu olhei esse filme 40 vezes e eu nunca fiz leitura e ela tá super certa. Reavaliando agora. É a diferença de idade. Tá, eu queria agradecer a vocês por estar aqui e eu queria que vocês dessem as impressões finais sobre o Além da Escuridão. Fernando Odo Rodrigues. É Kelvin. Pra mim, Kelvin é sinônimo de bom filme. Viu? É um comentário bom que agrada a todo mundo. Quem não gosta e quem gosta. Mas vamos lá. Eu acho que é o melhor filme da Kelvin. Eu tenho um carinho especial pelo Sem Fronteiras. Vamos falar dele no futuro. Mas ele tem um roteiro semana que vem. Mas ele tem um roteiro mais problemático. Tá? Mas eu acho que dos 3 filmes da Kelvin é o que acaba se sustentando melhor. E, por incrível que pareça, é o que mais apanha. Porque mexeu com o santo sagrado Ira de Khan. Trekker é muito chato, né? Oi! Olá, eu sou o Fernando Odo, o Chato Rodrigues. Grande Carlos Santos, dá tuas impressões finais aí, meu. Gosto demais, gosto desse filme e gosto... Para mim é o melhor dos 3, é o que eu mais gosto, com os seus defeitos de qualidade, como tudo que tem em Star Trek, a Ilha de Khan, Into the Darkness, ele é um filme que eu acho que ele tem várias, tem um roteiro, para mim, mais bem resolvido que o primeiro filme, e é um filme que ele tem um tamanho maior do que o terceiro conseguiu entregar no cinema, tá? Então acho que dos 3 é o que... Na média, é o que conseguiu o melhor resultado, tanto em roteiro como em cinema. Tem todas essas questões que a gente comentou, de copiar ou não copiar, mas eu entendo que são referências, não são cópias, para mim, né? Isso é livre para cada um. Estou convencido hoje por isso. E acho que o resultado foi muito bom, e por conta de uma escalação de elenco que já era muito boa, e tem o grande vilão da Kelvin Timeline, e não só porque era o Khan, mas porque era um excelente ator, Richard Cumberbatch. E eu acho que, juntando isso tudo, para mim é um filme que eu mais gosto da Kelvin Timeline. Eu acho que é o mais redondinho, e independente de comparações, eu acho que até comparando com outros filmes os antigos, né, da primeira era de Jornada, eu acho que ele tem muita qualidade e tem seu valor. Eu ia te perguntar isso, pra ti ele tá no top 3, reunindo todos os filmes? Se eu fosse eu não gostaria de eu sei, eu tô te cutucando. Mas se eu fosse obrigado a fazer isso, eu colocaria, assim, eu colocaria o Star Trek 6 pra mim, que é o pra mim melhor, é o melhor também, o melhor disparado. Colocaria a Ira de Khan em segundo. Isso. E talvez eu colocasse o Into the Darkness, talvez, eu não sei, eu tenho um carinho muito grande pelo Star Trek 4. Tá? Mas eu acho o Into the Darkness melhor. E eu também tenho um baita carinho por Volta. Eu só sei que só da gente estar tendo essa discussão, metade da audiência desligou. Mas eu coloco o Into Darkness talvez em quarto. Eu acho que em terceiro.
Pra mim tem terceiro. Essa discussão. Quais seriam os seus 3, Fernando? Os mesmos que o seu. O meu também. 6, o 2 e o 4. Pra mim é 6, 2, Into Darkness, 4 e First Contact. Os 5 primeiros. Eu ainda gosto mais... Agora eu vou ser trucidado. Eu gosto mais do Jornada 5 do que o Primeiro Contato. Hã? Mas por quê? Não, tem um motivo pessoal aí. Meu Jesus amado. Fala, Odo. Vai. Foi o primeiro filme que eu assisti depois que eu virei fã. Tá, tudo bem. Ok, damos colher de chá aí. E Mas, ele é o único filme da série clássica que realmente captura o relacionamento entre o Kirk, Spock e McCoy. mas também é só isso que presta no filme, né? Sim, eu não tô dizendo que ele é melhor do que isso. Pra mim é o seguinte, o 5 é ruim, mas tem uma cena que pra mim é espetacular, que é a cena da nave auxiliar pousando dentro da Enterprise. Com aqueles efeitos especiais fantásticos. Não, mas pra mim aquelas... Não, mas pra mim o Kirk falando, eu quero, a gente vai fazer o pouso de emergência alfa, não sei o que, pra mim é muito bom. Mas já que vocês estão falando então de Jornada 5, eu concordo com o Odo dessa coisa da captura da essência da série clássica, mas a cena em que o Kirk pergunta pro cara para que Deus precisa de uma nave, isso tinha que ter um quadro e o cara fazer... Cara, essa pergunta é sensacional. Mas você falou, Carlos, sobre o Into Darkness e em um determinado momento você falou não existe comparação. Quando fala não existe comparação, me vem à cabeça posters do Jornada 1, o Motion Picture, que um dos taglines era não existe comparação. Ai, putz. E realmente, entre Uma Nova Esperança e Jornada 1 não tem comparação mesmo. Não. Não tem mesmo. Jornada 1 é muito melhor. Ah, não. Porra! Não, pera aí. Boa noite aos senhores. Foi uma honra estar com vocês. Chegou o Uber, foi uma honra. Desviamos um pouco o assunto, a gente falou que, além disso, a gente falou de Poderoso Chefão, Star Wars e Chaplin, né? Além de... O Murilo vai ter muito trabalho para editar esse podcast. Ainda bem que deu o Murilo, editor desse, né? Então, foi uma honra inenarrável estar com vocês. Valeu, Odo. Alô, Murilo, querido. Valeu, Carlão. Grande abraço, pessoal. Voltaremos. Valeu, gurizada. Tchau, tchau. Iniciando a gravação. Gravando. Salve, salve, gurizada! Você está ouvindo o Conversa de Bar Panorâmico e isso está uma bela merda e vamos começar de novo. E já temos o erro de gravação do próximo episódio. Erros de gravação são sempre bem... Tem bastante like. Quer que tu vai regravar ou tu quer começar de novo? Não, depois eu edito. Tá. Começo é fácil de cortar, meu amigo. O problema é o meio. Dali, gurizada! Você está ouvindo conversa de puta merda, tá rindo, cara. Já tá difícil pra mim. Eu tô rindo. Você fez a mesma coisa comigo semana passada. Tá, vai lá. 1, 2, 3 e...